Declaro aberta a Mirinha quinta sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público neste ano 2020. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior, a quarta sessão ordinária de 2020. Algum questionamento sobre a ata? Não havendo, então, aprovada à unanimidade. Na ordem administrativa, passa a leitura do expediente para Felipe. Guarde só um instante, por gentileza. Foram distribuídas, no mês de abril de 2020, 270 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquérito civil, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Foram recebidas, no mês de abril de 2020, 166 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Comunique que, em 18 de abril de 2020, foi publicada no Diário Oficial do Estado a Resolução 27 de 2020 do PGJ, autorizando o bacharel Eduardo Medeiros Cavalcante para, sem prejuízo de suas funções, cursar o período restante de seu doutorado em Ciências Jurídicas Criminais, de 28 de abril de 2020 a 1º de julho de 2020. Ressalto que este secretário especial encaminhou por correio eletrônico o arquivo digital da referida resolução, para fins de conhecimento diante do disposto no artigo 5º, incisos 2 e 3 da Resolução 004/2008 do Conselho. Mensagem oriunda da Promotoria de Justiça de Porto Alegre, caminhando a portaria 004/2020 para fins de ciência na instauração do inquérito civil 097/2020 000021, cujo objeto consiste em apurar a suposta acumulação de cargos no município de Viçosa. Mensagem eletrônica oriunda da 5ª Promotoria de Justiça de Parnamirim, encaminhando a portaria número 13/2020 para fim de ciência da conversão da notícia de fato, número 02232434 368/2019, dígito 37, em procedimento investigatório criminal, cujo objeto consiste em apurar a suposta prática de crime previsto no artigo 7º, inciso 9 da Lei 8.137 de 1990. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça de Areias, encaminhando a portaria número 2020-125327 para fins de ciência da conversão da notícia de fato, número 081/2020, 000028, em procedimento administrativo, cujo objeto consiste em apurar eventual situação de risco envolvendo criança. Por fim, mensagem eletrônica oriunda da 2ª Promotoria de Justiça de Açu, encaminhando a portaria número 4764 para fim de ciência da instauração do inquérito civil 04-23-2372 336/2020, dígito 48, cujo objeto consiste em implementar serviços de acolhimento familiar institucional de crianças e adolescentes órfãos, abandonados ou negligenciados pela família no município de Açu, notadamente na modalidade de família acolhedora. Nada mais, Excelência. Muito obrigado, Felipe. Eu queria só fazer uma observação. Doutor Braz. Sobre o que foi, né, agora dito. Em relação ao caso de Eduardo, certamente vai haver uma revisão, porque a suspensão dos voos e tudo mais, né, a pandemia, ele também não vai poder cumprir esse período aí que foi autorizado, né? Não, na realidade, foi ele mesmo que requereu agora, há poucos dias. Então, mas não tá vendo, certamente está sabendo como vai fazer, né? Eu imagino que ele queira só o tempo para... É sem prejuízo das ações. Ele tem que viajar para lá, né? Não, tem que viajar, não. Eu acho que sim, não? É para escrever a tese, eu acredito. Imagino que é isso, que é só para concluir a dissertação, a tese. Mas a defesa não tem que ser lá, não? Não, eu não sei como é que ele vai fazer, doutor Braz. Eu sei que ele pediu agora há poucos dias, sabendo já da pandemia, de todo esse processo. Ele pediu para concluir o prazo que o Conselho já havia autorizado, foi deferido o prazo e vamos deixar que ele administre. Ele que apresentou essas datas? Foi doutor Braz, foi ele mesmo que apresentou. Então tá certo. Era só mais um esclarecimento. Tá. Tranquilo. Nas comunicações da presidência, propõe voto de felicitações pelos aniversários das Procuradoras de Justiça Sayonara Café de Melo, Naide Maria Pinheiro e Darcy Pinheiro, a transcorrerem, respectivamente, em 18 de maio, 19 de maio e 29 de maio, agora corrente. Submeto à aprovação, se todos estão de acordo. Aprovado. Aprovados os votos de felicitações à unanimidade. Comunico que, na data de ontem, entraram em exercício, como a gente havia combinado, os promotores de justiça que foram promovidos, quais sejam doutora Ellen Macedo para a primeira promotoria de Monte Alegre, Vitor Hugo de Freitas Leite, a promotoria de Marcelene Vieira, Marcela Pereira Nóbrega, na promotoria de Pedro Velho, Marcelo Coutinho Meirelles, na promotoria de Cruzeta, e Janaína de Araújo Francisco, da promotoria de Upanema. Informo também que o bacharel Oscar Hugo, indicado em remoção por merecimento para a 58ª Promotoria de Justiça, também enviou
comunicado de que havia tomado entrada em exercício, mantendo o cargo, né, naturalmente, de coordenador jurídico administrativo. Foi só para efeitos formais essa assunção. E, portanto, está vaga a 13ª Promotoria de Justiça de Natal. Essa estamos ainda a discutir com a comissão do Colégio de Procuradores sobre a eventual possibilidade de alteração das atribuições, mas ainda vamos encaminhar a proposta formal para a comissão e a discussão posterior no Colégio de Procuradores. Ainda temos a informação de que a Secretaria do Conselho distribuiu o processo referente ao edital 11 para promoção por merecimento persalto ao cargo de promotor de Luiz Gomes. O que pese não está na pauta hoje, como a questão é singela, a doutora Naide solicitou a inclusão em pauta. Se não houver nenhum questionamento, fica incluído na pauta a promoção por merecimento persalto para o cargo de promotor de justiça de Luiz Gomes. Todos estão de acordo? De acordo. Pronto. Oportunamente, doutora Naide, a gente inclui na pauta. Eu queria também fazer uma rápida comunicação. Todos tomaram conhecimento de que nesse final de semana, e está sendo discutido, eu não tenho certeza se acabou, porque eu estava em reunião agora, mas já estava discutindo na Câmara Federal aquele PLP da ajuda federal aos estados, né, como compensação pelas perdas de ICMS e também de ISS dos municípios, e uma ajuda específica para os efeitos da pandemia, né, para aplicação em matéria de saúde. A parte que toca ao Rio Grande do Norte é de 442 milhões, né, e mais algum, arredondando 442 milhões. Nós teremos uma reunião em seguida a essa sessão do Conselho com os poderes e instituições para discutirmos a proposta do Estado para contingenciamento neste mês de maio. Eu tinha feito uma proposta anterior de reduzir aquele percentual que o Estado propôs para o mês de abril. O Estado tinha proposto, na realidade, 25%. Nós insistimos em 18%, que era o acumulado da queda de arrecadação até aquele mês de abril, até o mês de abril. Agora, em maio, o governo pretendia ainda acrescer mais algum percentual. E provavelmente deveremos ficar em torno de 10%, né, a proposta para o governo, desde que a primeira parcela dessa ajuda federal aos estados não vem em maio. Porque se a parcela já entrar no mês de maio, o que é possível, mas objetivamente é improvável, mas como é possível, se ela entrar até o dia 30, a gente teria, como o Estado tem feito a primeira parcela do duodécimo no dia 20, e até o dia 28 ou 30, se entrar o recurso federal, não haveria nenhum contingenciamento desse mês de maio. Como é improvável que esse recurso já entre em maio, é mais provável que entre em junho, então em maio provavelmente precisaríamos de outro contingenciamento. E a gente está discutindo num patamar de 10%, o que seria para o MPRN cerca de 2,4 milhões, bem menos do que os 4,4 milhões do mês anterior. Mas, de qualquer modo, isso ainda está em nível de debate. Vamos ter essa reunião em seguida e informarei, né, até nos grupos e a todos os colegas a esse respeito. Inclusive a Amperne, né, o Fernando está aqui, da Alcindicemp e demais colegas. Eudo, Não. Essa ajuda aos estados, porque foi reduzido lá no Senado, né? Era 200 bilhões, foi para 120. Voltou para a Câmara e a Câmara iria derrubar isso, manter os 200 ou se conformar com os 120 bilhões? A informação é que a Câmara vai manter exatamente como aprovado no Senado, inclusive para não ter que voltar ao Senado e isso já partir para a sanção presidencial. O que nós... Foi 60. Não O foi? que era importante também destacar, só para concluir, é que nós tínhamos feito uma projeção mês passado e vimos já cortando despesas, né, há mais de um mês,
considerando essas projeções, de um contingenciamento em torno de 25 milhões do orçamento do MPRN até o final do ano. Com a ajuda federal, nós imaginávamos que esse número poderia mudar, né, que teríamos uma folga. Mas tivemos uma reunião hoje com o financeiro, Patrícia, né, já teve uma reunião ontem com o financeiro da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, e, na realidade, a nossa situação não muda muito. E vou explicar por quê. Desses 442 milhões que entram, além desses 442 milhões que entram, eu imaginava que aquela suspensão da dívida pública, que deve dar uma suspensão em torno de 360 milhões até o final do ano, porque são duas parcelas de 100 milhões para o Banco Mundial, de junho e dezembro, dando 200 milhões, e mais em torno de 20 milhões mês que o Estado paga à União. Isso informações já do planejamento e da tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Então, esses 360 milhões que eu imaginava que se somariam aos 442, na realidade, não se aplica, porque esse valor, em verdade, não só não é receita, como ele está sendo apenas postergado o pagamento. Então, não há uma dispensa da dívida pública, há tão somente a postergação do pagamento. Terá algum alívio para o Estado, naturalmente, com esses valores, mas isso não representa nada do ponto de vista de contingenciamento financeiro. Então, nas nossas contas, considerando as projeções de queda da arrecadação até o final do ano, ainda com esses 442 milhões de ingressos, ainda teríamos aí em torno de 25 a 30 milhões de contingenciamento nas receitas do Ministério Público. E, portanto, nós manteremos todos os decretos, todas as resoluções de redução de despesa. Eu vi hoje, eu não me lembro qual foi o grupo, o doutor Iádia questionou a questão dos estagiários. Ainda não é possível rever nenhuma medida, absolutamente nenhuma medida. Em junho, a depender de como se comportar a receita e com essa compensação financeira que deverá se iniciar em junho, poderemos eventualmente reavaliar alguma dessas medidas, mas o que é improvável, como eu disse, diante do cenário atual. Então, o cenário ainda exige cautela. As projeções da Assembleia de Augusto Viveiros eram de uma queda de 1 bilhão e 200 milhões de arrecadação. A gente imagina que esse valor não chegará a tanto, mas deverá girar em torno de 800 a 1 bilhão. Portanto, teremos aí ainda uns 500 ou mais milhões de reais de frustração de receita, o que, aplicando os percentuais das instituições, no caso do MPRN, teremos ainda queda. Tem algum microfone aberto? Bom, era isso. Mas se houver algum questionamento a esse respeito, a gente aproveita para discutir. Deixo aberto aos colegas. Não havendo, então sigamos a ordem do dia. Comunicações da corrida. O questionamento que haveria seria com relação àquela discussão sobre a licença compensatória, né? Aquela conversão. Você não deu mais nenhum retorno. Da licença compensatória, como a gente ficou aguardando quanto seria essa ajuda federal. Ela foi num patamar inferior àquele inicialmente previsto, como bem lembrou Dr. Arli, mas também foi mais do que foi menos do que o que estava previsto, mas foi um valor bastante para não aumentar a nossa previsão de contingenciamento, tendo em vista que a estimativa de queda de arrecadação ainda está girando em torno de 1 bilhão de reais. Nesse patamar de queda de arrecadação, se confirmar 1 bilhão de reais descontado essa ajuda, nós teríamos 560 milhões ainda de frustração. Esse valor de 560 milhões, vou fazer uma contazinha aqui rápida, vezes 4,68, daria 26 milhões e 200 para o MPRN. Nós tínhamos, contando a licença compensatória,
em torno de 24 milhões de queda, de contingenciamento, né, de redução de despesa. A licença compensatória daria em torno de 4 milhões. Cairíamos para 20. Só que nós temos ainda um valor de cerca de 5 milhões para incorporar. E essa incorporação já vamos requerer logo, para já ficar garantido esse valor no orçamento do MPRN. Subiria, portanto, para 25. Como a proposta é 26, a gente ainda está naquela assim, que nesse momento não há assim, uma necessidade premente de cortar a licença compensatória nem as gás. Estavam, inclusive, as duas atreladas, né? Temos um valor razoável de gás mensal e de licença compensatória. Nesse cenário, preferimos aguardar ainda para o mês de junho para avaliar como é que vão se comportar essas receitas, se a estimativa de queda da arrecadação se mantém, se ela aumenta, se ela diminui, e não teria, de fato, nesse momento, urgência para fazer essa redução. Eu diria assim, que ela não está descartada, mas ela está postergada a avaliação para mais adiante. Aí seria aquela discussão que nós tivemos, inclusive todos concordaram, que ao invés de haver a revogação, houvesse a suspensão do pagamento. Você discutiu isso com o Oscar? Discutiu. Oscar já emitiu o parecer? Já, assim, eu não me lembro se teve um parecer formal. Eu acho que não teve não, porque não tinha processo não. Mas a SEJAD analisou, e não só a opinião da SEJAD, a avaliação da SEJAD, como de toda a equipe, é que, de fato, isso não é absolutamente inviável neste momento. Inclusive, a gente, na reunião com alguns colegas de outras instituições, né, e poderes, eu coloquei essa situação e o próprio tribunal disse que lá também pediram com relação a algumas cortes que ele possivelmente fará, né, porque eu também, como eu disse, não vou antecipar a corte de outros poderes, mas o fato é que lá também foi solicitado dessa forma e eles entenderam do mesmo jeito. E não há nenhuma viabilidade para essa medida, né? Tanto do ponto de vista de responsabilidade fiscal, como do ponto de vista financeiro, que você estaria apenas postergando a dívida e não reduzindo a despesa. Mas o mais importante realmente foi do ponto de vista fiscal, que não seria adequado em tempos atuais, né, no regime da lei de responsabilidade fiscal. Hoje está bem estabelecido você ter esse tipo de como que devo, não nego, pago quando puder, vamos dizer assim, né? Então, aí, de todo modo, não há ainda nenhuma certeza de que haverá necessidade de cortar. Então, acho que a gente só deve deixar essa discussão para mais adiante. Se realmente for extremamente necessário cortar gás e licença compensatória, a gente volta a discutir sem dificuldade esse tema. Só levar em consideração se e quando isso ocorrer, né, o que foi aprovado agora no Senado está na Câmara, né, com relação à ajuda, esse pacote de ajuda aos estados, com uma série de restrições e cortes de direito com relação aos servidores e membros do Ministério Público. Inclusive, é discutido sobre a outra constitucional. Mas levar em consideração isso também. Por exemplo, a licença-prêmio é uma previsão de suspender aquele tempo, anuênios, triênios, quinquênios e uma série de outros direitos, vamos dizer assim, né? Então, o objetivo seria esse. Quando for fazer essa avaliação, levar em consideração também isso. E também a questão de que a lei de responsabilidade fiscal está sendo flexibilizada durante esse período de pandemia. Exatamente. Tranquilo. A gente oportunamente discute, né? Como não há nenhuma certeza de que haverá esse corte. Mais algum colega? Não, apenas para lembrar que essa ajuda aos estados está condicionada, isso é o plano do Paulo Guedes, está condicionada à restrição, como diz, a uma série de direitos que nós temos e que vão ser podados definitivamente, não em função de uma crise, mas vai ser podado definitivamente. Esse é o projeto que está em curso aí. Todo mundo sabe disso. Tanto ele foi para o Senado cortou 80 bilhões, e voltou para a Câmara agora, e parece que a Câmara, segundo o Eudo está falando, vai aprovar do jeito que está para evitar, né,
80 bilhões, com auxílio do presidente do Senado. É isso. Nós estamos no mato sem cachorro. Perfeito. Então, comunicações da corredoria, passa para a doutora Carla. Está sem som, Carla. Som. Som, Carla. Se tivesse uma linguagem de Libras, né? Até que funcionaria. Se Né? está cortado aí o som, Carla, o microfone aí. Tá não? Não Sem tem som. comunicações? Tem. Tem. A forma mais fácil de resolver é você dizer, não tenho comunicações. Aí passava a bola. Aí, Mas tá, ela tem, mas não consegue comunicar. Como que não tem? eu sumi. Não. Sem Leitura som. labial não dá. Doutora Carla não está na sessão, né, na verdade? Carla tá. Ela tá. Carla, Aconteceu isso comigo, eu tive que sair e entrar de novo para poder voltar ao som. esse microfonezinho você não pode manipular. Aqui ela não tá aparecendo, não, para mim. Do lado Mas esquerdo. aqui Opa, ela agora. aparece, viu, Felipe? Para Tá mim não com o aparece. sinal de que está Ah, desligado. tô ouvindo. Tô ouvindo. Então, Agora sim. agora deu. Tá desligado. Pronto, apareceu. Eu acho que é porque ela desabilitou a câmera, né? Foi, Não desabilitei nada, Felipe. Tava tudo aqui, eu tava quietinha, viu? Olha aí. Para mim não estava aparecendo, não. Mas Ah, você que deve ter me desabilitado aí. Boa tarde. A primeira comunicação é a reassunção ao cargo de corregedor-geral adjunto do Dr. Braz, né? Ele voltou a integrar a equipe. Na realidade, de fato, ele nunca deixou a equipe. Ele estava ali sempre. Ele estava ali sempre quando eu me afastava e ele ia designado. Então, ele nunca saiu do grupo. Ele mesmo dizia, não, eu vou ficar porque vai que Carla precise, eu estarei lá e já saberei do que se trata. Então, ele está só reassumindo oficialmente, né, a Corregedoria Geral Adjunta. Obrigada, doutor Braz, mais uma vez. Começamos as nossas correções virtuais, porque o Conselho Nacional não eximiu as corregedorias de cumprir 1/3 de correções anuais. Então, começamos o modelo virtual, dia 24 de abril. E a primeira foi a doutora Rossana Sudário. Ela disse, eu quero ser logo correcionada, tal, nesse modelo novo, que eu quero ser a primeira. Pronto. E foi. E, de fato, a partir dela, nós já fizemos mais 4 e estamos seguindo no modelo virtual. Não é o ideal, mas é o que temos para o momento. E o Conselho Nacional também, os prazos dos processos administrativos e extrajudiciais, e isso afeta diretamente o Conselho, retomaram no dia 4, ontem, né? 4 de maio. Então, nossos prazos de processos administrativos e extrajudiciais estão correndo normalmente. Era o que eu tinha para informar. Muito obrigado, doutora Carla. Passando as comunicações dos conselheiros, passa a doutora Anísio Marinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas. Primeiro, também compartilhar aí a satisfação do aniversário da doutora Nai, doutora Salnara e doutora Darcy Pinheiro, aí nesse mês, nosso mês mariano, né? Que tenham muita saúde, muita paz e gozem juntamente com seus familiares de vida longa, né? Isso é o nosso desejo. Dizer também que Dr. Braz, retornando à Corregedoria Geral Adjunta, volta, portanto, compor o quadro lá da Corregedoria, que estava desfalcado com a eventual saída que ele teve, e agora, realmente, a doutora Carla tem, novamente, todas as condições para continuar desempenhando esse excelente papel que está fazendo na Corregedoria. E apenas dizer, tão somente, que a providência que Vossa Excelência adotou naquela sessão que nós tivemos no colégio, de aguardar um pouco enquanto esse projeto a nível do governo federal se desenhasse, agora a gente tem um quadro mais ou menos definido, ainda uma apreensão, mas a gente está mais próximo da realidade. Eu acho que é possível que a gente continue, né, dessa atuada e que não vai haver necessidade, possivelmente, de mais cortes e a gente possa, portanto, tranquilizar a classe nesse sentido. Esse é o nosso desejo. Claro que, se houver necessidade, a gente está aqui pronto para colaborar, para discutir, dar alguma sugestão que for necessária. E continuar nessa caminhada, né, que nós estamos,
né, todos ainda apreensivos com esse quadro que ainda não se delineou completamente no Brasil. No Rio Grande do Norte, é verdade, um quadro mais definido, embora a apreensão, né, e desejar a todos que a saúde esteja na casa de cada um e a gente continue nessa luta, e parabenizar todos os membros do Ministério Público, na pessoa de Vossa Excelência, que tem conduzido realmente o Ministério Público nesse momento delicado e tem saído, ao meu ver, ao meu sentir, né, muito bem. É só, Excelência. Muito obrigado, doutor Anísio. Doutora Lourdes Medeiros. Boa tarde a todos. Sem nenhuma comunicação, apenas acompanhando mesmo os parabéns para a doutora Naidinha, doutora Daci Pinheiro, e esqueci a outra. Sayonara. Era dizer doutora Sayonara, né? Isso. Felicitações para as 3 colegas, né, que tenham muita saúde, vida longa e que tudo isso há de passar. Um abraço. Muito obrigado, doutora Lourdes. Doutora Miriam. Ela acabou saindo, né? Foi. Não, eu estou novamente agora pelo celular. Também quero estava sem o áudio, passei um tempinho sem o áudio, mas agora retomando pelo celular, e também quero parabenizar as colegas aniversariantes do mês, doutora Daci, doutora Naidinha, doutora Sayonara, muita saúde, muita paz nesse novo ciclo. Só isso, excelência. Obrigada. Muito obrigado, doutora Miriam. Doutor Herbert. Está sem som, doutor Herbert. Pronto. Excelência, eu faço as palavras aí do doutor Anísio Marinho, nosso decano, né, de parabenizar as nossas colegas e desejar tudo de bom a todos. São essas as palavras. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Braz. Principalmente saudar, né, os aniversariantes do mês. Todos, né, do Ministério Público. Afinal, eu vi uma relação, uma lista bastante extensa, né? Mas especialmente dentre estes, né, nossos colegas Naide, Sayonara, né, e Daci Pinheiro, desejando muitas felicidades, uma vida longa, né, assim, sustentada com uma saúde firme e duradoura. Queria também me manifestar sobre o meu retorno, né, minha volta à equipe, ao time da Corregedoria Geral. Para mim é uma satisfação renovada, porque, inclusive, o tempo que eu passei lá inicialmente, eu estabeleci, né, vínculos, né, de amizade e realmente me identifiquei muito com o estilo, inclusive, de Carla, a forma como ela comanda, né, as ações, sua política de gestão. Realmente é muito cativante, muito assim, animadora e estimula bastante a gente, porque é bem definida, tem propósitos bem claros e definidos, e a firmeza, né, com que ela realmente sempre abraça suas metas, seus objetivos, ou pelo menos como ela se determina a alcançá-los, realmente envolve a todos. Eu sinto que não podia deixar fugir dessa convocação que ela me fez, né, novamente. Porque eu vejo como tal até, né? Nem como um convite, e eu naturalmente não podia faltar, né? E estou aí novamente somando, né? E me reintegrando à equipe lá da Corregedoria. Isso aí, dizer a todos, né, que realmente a gente tem que buscar força, né, diante dessa situação de isolamento social, né, que é um confinamento, né, domiciliar. Difícil até de, puxa, gente, porque eu acho que ninguém, claro, naturalmente viveu essa situação, né? E é uma experiência nova, mas que deve trazer, eu acho, boas consequências. Claro, vai haver, né, também efeitos negativos, como existem, até para a saúde mental da gente mesmo, né? A gente precisa realmente tomar algumas, eu acho, decisões ou providências para minimizar esses efeitos, né? Mas, infelizmente, a gente está com nossos familiares, isso aí também alivia bastante. Essa convivência, né, que já era íntima, eu acho que tornou ainda mais, né, devido a essa permanência duradoura, né, e contínua, né, de tão próximo assim. E a gente tem que extrair algumas coisas boas, né, disso aí, dessa experiência. Vamos sair fortalecidos, eu acho, renovados numa boa parte. E eu desejo a todos, né, que
enfrente isso assim com força, com altivez, e que a gente, se Deus quiser, as perspectivas, ou pelo menos as previsões, para não são muito otimistas até o fim do ano. Talvez a gente ainda tenha que, né, percorrer esse caminho. Mas eu desejo a todos aí força, né? E vamos conseguir superar. Obrigado, doutor Braz. Doutor Fernando Vasconcelos. Está sem som, Fernando. Som. Ok, alô? Ok. Alô? Pronto. Bom, inicialmente também me associar aos parabéns que já foram, né, trazidos aqui pelo Procurador-Geral e pelos que me antecederam, aos aniversariantes do mês, em particular a doutora Naide, a doutora Daci Pinheiro e a doutora Sayonara, né, que esse novo ano que se inicia para elas seja repleto de muita saúde, muita paz, né, e de felicidade plena, né? Quero comunicar também que na próxima sexta-feira ocorrerá a eleição da Ampere. Nós tivemos uma chapa única, né, inscrita, e que, por questões estatutárias, não tivemos como adiar nesse período, e o que o candidato a presidente tem pedido, né, aos que não quiserem se deslocar até a sede da Ampere, nesse momento de distanciamento social, é que possam outorgar, né, procurações que o Estatuto permite, para que a gente possa dar legitimidade, né, apesar de ser uma chapa única, né, já está eleita, consequentemente, mas para ter uma maior legitimidade, eles estão encaminhando esse pedido. Então, será na sexta-feira, de 8 às 15 horas, em Natal e em Mossoró. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta a você, por favor. Pois não, Zé Alves. Vai ser feito no ambiente, porque geralmente a gente fazia numa sala com ar-condicionado fechado. Vai ser feito, a votação vai ser no ambiente fechado ou aberto? Não, a ideia, obviamente quem vai decidir isso é a comissão eleitoral, né? Mas o que eu sugeri é que seja feito naquela parte externa, ali onde fica a próxima garagem. Colocar a mesa ali, junto com a urna. Mas, obviamente, eu não tenho esse poder de decisão, né? O poder de decisão é da mesa eleitoral. Mas a orientação que eu passei e acredito que vai ser acatada, vai ser dessa forma. E, por fim, última comunicação, apenas parabenizar ao Dr. Braz pelo retorno ao cargo, né, de corregedor adjunto, desejando a ele pleno êxito, né, nesse retorno e nos colocando ao dispor para o que ele precisar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Zé Alves. Eu faço minhas as palavras ditas anteriormente, em especial os parabéns à doutora Naide, à doutora Sayonara e à doutora Daci Pinheiro, e bem como ao doutor Braz pelo retorno à casa que ele tanto gosta, que de fato deve ser a comando da doutora Carla. Só isso, Excelência. Muito obrigado, doutor Zé Alves. Doutora Naide. Só agradecer os votos que a mim foram ofertados e desejar especial parabéns aí para a doutora Sayonara e a doutora Daci Pinheiro. E os parabéns também ao doutor Braz, que está retornando aí à corregedoria. Obrigado, doutora Naide. Doutor Arli. Bom, em primeiro lugar, eu quero que a nossa aniversariante presente faça uma live, pelo menos para a gente ver ela comendo um bolo, nesse tipo. Em segundo lugar, outra coisa que eu quero destacar foi que eu até me senti até orgulhoso nisso. Foi quando a governadora, dando uma entrevista ontem, falou no Ministério Público de Morte. E fez questão de enfatizar o apoio que está tendo da nossa instituição. Nossa instituição é para isso. Nossa instituição tem que servir a população. E é isso que nós estamos fazendo. Né? Apesar de alguns, né, um ou outro membro do Ministério Público, né, espírito de poucos, estão querendo, né, bagunçar o coreto, né? Mas isso já foi resolvido, né? Então é isso, parabenizar os colegas, né? Dr. Braz pelo retorno, deve ter sido alguns puxavam de orelha, então vamos lá. Obrigado, doutor Arli. Então, entrando na ordem do dia, pergunta a doutora Naide se está em mesa o edital 11/2020. Pode, como é voto... Está em mesa, Excelência. Pois não, Excelência. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pode resumir. O resumo é o seguinte, é uma promoção por merecimento per salto, o único candidato, o promotor Roberto César Lemos de Sá Cruz,
ele atende a todos os pressupostos e requisitos, e o voto é na indicação de que ele seja indicado para o cargo. Esse é o resumo. Perfeito, doutora Naide. Pergunto se há algum questionamento ou divergência, tendo em vista que é lista uninominal para promoção do merecimento Bersalto para a comarca de Luiz Gomes. Não havendo, então, aprovada a unanimidade. E eu conversei com a doutora Elaine hoje mais cedo, tendo em vista já um colega substituindo e o doutor Roberto Lemos está em Apodi, para não cortar assim, ao meio mês, ele tomaria posse, então, dia 1º de junho. Ele vai comunicar e mandar o edital oportunamente para a resolução, oportunamente para a publicação. Passando, então, para a linha A, coordenação das promotorias de Natal, matéria criminal. Houve a indicação da promotora Daniela de Carvalho Fernandes para coordenador e o promotor Paulo Batista Lopes Neto como substituto. Há algum questionamento ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade da coordenação e substituto para as promotorias de matéria criminal do Fórum Central do Natal. A linha B, processo extrajudicial 79-2019-0016-1486. Relator doutor Anísio Marinho, processo está em mesa, excelência? Excelência, tá. E eu, inclusive, disponibilizei, já deve ser de conhecimento de todos. Não tem um destaque. Algum questionamento quanto ao voto do relator? No caso, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Isso, né? Exatamente. Ok, não havendo questionamento, então o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório e deliberou pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo, encaminhando os autos à Promotoria de Justiça de Origem. A linha C, processo extrajudicial 111-2019-001600, também doutor Anísio Marinho, relator. Tá bem, excelência. Do mesmo jeito, não tem um destaque, é pelo conhecimento e desprovimento. Todos de acordo? Então, conhecido e desprovido o recurso administrativo nos termos do voto do relator, por unanimidade. A linha D, processo extrajudicial 103-2019-000287, a conselheira Miriam é a relatora. O recurso que está em mesa, também foi disponibilizado o voto, que seria pelo provimento do recurso do segundo promotor de justiça, para que se dê prosseguimento às investigações, sendo encaminhado os autos ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir o conflito de atribuições que foi formado lá nas promotorias de Macau. Foi disponibilizado, e é esse o meu voto, pelo provimento do recurso. Perfeito. Todos de acordo? Algum questionamento ou divergência? Não havendo, então, o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório e deliberou pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo, nos termos do voto da relatora, encaminhando os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para dirimir o conflito de atribuições. A linha E, processo extrajudicial 84-2016-000232, a conselheira Naide é a relatora. Excelência, também não tem nenhum destaque, o voto é pelo desprovimento do recurso. Alguma divergência ou questionamento? Todos de acordo, então, por unanimidade, conhecido e desprovido o recurso nos termos do voto da relatora. A linha F, processo extrajudicial 096-2018-000116, a conselheira Naide é também relatora. No mesmo sentido, esse é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sem nenhum destaque. Algum questionamento ou divergência por parte dos conselheiros? Não havendo, então, por unanimidade, o Conselho deliberou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do voto da relatora e encaminhando os autos à Promotoria de Justiça de Origem. Vamos, então, ao julgamento. A linha G, julgamento dos processos que se encontram em mesa, da pauta virtual. Primeiro bloco, o conselheiro Anísio Marinho é o relator e a conselheira Naide, revisora, processo de 1 a 20. Doutor Anísio, tem destaques? Não, excelência. Já, inclusive, foram disponibilizados e sem destaque. Doutora Naide, teria algum destaque? Na verdade, o destaque é só que, para arguir meu impedimento para revisar em relação ao 117/2015,
000001, que o doutor Wendel, ele foi o promotor que promoveu o arquivamento. E aí eu já mantive o contato com o doutor José Alves ontem, quando eu percebi isso, para que ele pudesse fazer a revisão. É o número 19 da pauta. Número 19 de ordem. Eu analisei hoje pela manhã, é um caso de guarda de delegacias, e eu concordo com o voto do relator. Algum dos demais conselheiros tem algum destaque ou observação nesse bloco de 1 a 20? Não havendo, então, aprovada a unanimidade nos termos do voto do relator, doutor Anísio Marinho. Bloco 2, a conselheira Miriam, relatora, e o conselheiro Anísio Marinho, revisor. Doutora Miriam, do número 21 ao 41, tem algum destaque? Nenhum destaque, Excelência. Doutor Anísio, tem algum destaque? Também não, Excelência. Sem destaques. Algum conselheiro tem destaque do número 21 ao 41 de ordem? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Número 3, a relatoria é do doutor Herbert, processo 42-59, e revisora, a conselheira Miriam. Doutor Herbert, tem algum destaque do 42 a 59? Sim, Excelência. O número de ordem 56. Número 56. Eu adequei o voto aos precedentes do Conselho, inclusive já substituí o voto lá na pauta virtual, ok? Que é pelo não conhecimento, não pelo conhecimento. 56. É já reajustado o voto, né? Está reajustado. É um caso de... foi instaurado para investigar a situação de uma criança que, no curso das investigações, tornou-se maior de idade e perdeu o objeto, e o Conselho entende de não conhecer. Então, vota pelo não conhecimento. Ok. Doutora Miriam, tem algum destaque do 42 a 59? Não, Excelência, nenhum destaque. Algum conselheiro tem destaques ou divergências? Não havendo, então, do número 42 a 59 aprovados à unanimidade, com já o reajuste do voto no 56 pelo relator. Bloco 4, o relator é o conselheiro Braz Paulo e o revisor o conselheiro Herbert. Número 60 a 73. Doutor Braz, tem algum destaque? Destaque pela relatoria. E o doutor Herbert, como revisor, tem destaques? Também não, Excelência. Questiona os demais conselheiros no número 60 a 73. Há destaque, divergência ou observações? Havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Relatoria agora do bloco 5 do conselheiro Fernando Vasconcelos, 74 a 77. O revisor é o conselheiro Braz. Doutor Fernando, tem algum destaque? Não, Excelência. Todos pela homologação das promoções de arquivamento. Também como revisor, sem destaque. Algum conselheiro tem algum destaque dos 74 ao 77? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Bloco 6, relator do conselheiro Zé Alves e revisor o conselheiro Fernando Vasconcelos, número 78 a 98. Doutor Zé Alves, tem destaques? Excelência, o item 89, que está como homologação aqui foi publicado, eu modifiquei para não homologação, inclusive com a percussiente revisão do doutor Fernando Vasconcelos. É um caso em que há uma constatação de dano ao horário. Esse dano ao horário foi constatado em acordo do Tribunal de Contas. Então, houve uma certa confusão com relação àquela situação de imposição de multa por desaprovação de contas, em que a execução cabe, no caso, da Procuradoria-Geral do Estado ou do município, se o caso for municipal. Então, eu modifiquei o meu entendimento, porque verifiquei que não há essa informação de que seja imposição de uma multa por desaprovação de contas, e sim um caso de uma empresa que houve a constatação de uma improbidade administrativa, embora haja prescrição com relação ao artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, a observação é que o item 89, ele passa a ser pela não homologação. Perfeito. Doutor Fernando Vasconcelos, tem algum destaque? Apenas com relação ao item 88, um processo originário da promotoria de Jucurutu, e a promotora é casada com um sobrinho meu, e aí há um impedimento, né,
por afinidade, de acordo com o artigo 144, inciso 3º, combinado com 148 do CPC, razão pela qual eu sou impedido de revisar esse processo e deverá ser encaminhado, então, para o meu substituto aí automático. No caso, o Conselho vem decidindo que não há necessidade para efeito de julgamento na sessão de ter havido a revisão. Então, nesse caso, não teria prejuízo, já que o relator não destacou o 88, ainda que Vossa Excelência... Não, quanto ao mérito, tranquilo, apenas eu não poderia revisá-lo oficialmente, né? Inclusive, eu posso ler a ementa? Não precisa não, Excelência. Se houver necessidade, não? Não. Um caso simples, arboviroses. Ok. Então, com o voto reajustado no 89, pergunto aos demais conselheiros se tem algum destaque do 78 a 98. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator, já reajustado o voto no 89. Conselheira Naide é relatora dos 99 a 115 e o conselheiro José Alves é o revisor. Doutora Naide, tem algum destaque? Tenho. Na verdade, é uma observação geral. Eu fiz os votos e em vários deles eu fiz a referência à resolução revogada, a 02/2008, mas felizmente eu tenho um excelente revisor que já apontou o equívoco, eu já pedi a Felipe o retorno à caixa do MP virtual, eu já fiz a correção, substituí para que o voto ficasse com a referência à resolução correta. Então, isso aconteceu em diversos desses, os que estão na pauta virtual aí estão citando a resolução errada, mas isso já foi corrigido nos autos dos processos do MP virtual, somente isso. Perfeito. Doutor Eudo, tenho só uma observação em relação a esse fato. É muito comum as promoções de arquivamento que chegam ao Conselho ainda fazer referência à resolução revogada. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Felipe mais de uma vez, para que fosse alertado mais uma vez para os colegas que há uma nova resolução, inclusive quando se trata de ajustamento de conduta, tem uma série de requisitos, no artigo 72, se não me engano, da 012/2018, que devem ser observados. Então, alguma recomendação, aviso, seja o que for, para, mais uma vez, reiterar a necessidade de observar a resolução mais recente, que é a 012/2018. Ok, Excelência. Quanto a esse bloco 99 a 115, doutor Zé Alves, tem algum destaque? Não, Excelência, estou de acordo com todos. Algum conselheiro tem destaque do 99 a 115? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos dos votos da relatora. Algum colega conselheiro tem algum assunto institucional a tratar? Não havendo, essa presidência também não tem. Declaro, portanto... Ela chegou atrasada. Não, eu estava acompanhando o tempo todo. É porque eu estava igual um jogador que talvez precise entrar, né, senhor? Bom. Até para esclarecer a turma, né? Pega 3, né? Me permita, doutor Eudo e prezados, né, excelentíssimos conselheiros, apenas me acostar às manifestações, né, pelas felicitações do aniversário da doutora Naide, né, colega aí de turma de concurso, né, sempre muito criteriosa e atenciosa. Então, queria fazer esse registro também para a doutora Darcy Pinheiro, né, professora da UFRN, e também a doutora Sayonara, né? Então, desejar, né, felicidade, saúde, proteção, muito equilíbrio nesse momento, e também desejar muito sucesso a doutor Braz, que retorna, né, na ajuda aí bastante importante para a corregedoria com a doutora Carla. Então, só pedir aí, já que eu acompanhei a sessão inteira, né, pedir um pouquinho dessa atenção só para fazer esses pequenos registros. Muito obrigado, doutora Elaine. Até para explicar para o Conselho que, como temos agora a reunião exatamente às 15 horas com os poderes sobre a questão do duodécimo e a proposta do governo que vamos discutir, a doutora Elaine ficou acompanhando para que, caso eu precisar sair, ela assumir a presidência da sessão. Então, vai lá e bate o pé. Bate o pé lá, não vai deixar ela enrolar a gente. Não deixa montar, não. Então, é duro na queda. Então, não havendo mais assuntos institucionais, declaro encerrada a presente sessão
desejando uma boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro neste mesmo meio, ou através do Hangout, né, Felipe? Na próxima, o Meets, vamos ver qual seria a ferramenta. Grande abraço a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa semana.